Mateus capítulo 3. Todo mundo encontrou? Diga amém. Um terço da igreja já encontrou. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É fácil de achar, né? Nós estamos desta série, Jesus, Senhor e Mestre. E eu quero ler com você Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. João Batista prepara o caminho para Jesus. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém. Semana passada, nós vimos que a Bíblia não diz muito sobre a infância de Jesus e nem sobre ele se tornar um adulto. Depois daquele incidente no templo, quando Jesus tinha 12 anos de idade, qual nós tratamos aqui, há outro período de silêncio, cobrindo cerca de 18 anos. Quando Jesus aparece novamente, ele já tem cerca de 30 anos de idade. E ele é batizado por João Batista, e assim começa o seu ministério público. Hoje eu quero falar sobre João Batista, que foi o precursor de Jesus e preparou o caminho para ele. Diz aqui em Mateus 3:1, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Você talvez conheça um pouco da história de João Batista. Sua mãe era estéril, ela se chamava Isabel, até pastor César recentemente falou sobre ela aqui. E eles já eram de uma certa idade, e o pai de João Batista, ele era sacerdote. E um dia, quando ele estava servindo no templo em Jerusalém, o anjo Gabriel lhe apareceu e lhe disse: sua mulher vai ter um filho, suas orações foram respondidas. Gente, suas orações foram respondidas. Você continua orando, não desista, tá bem? E sua mulher vai dar à luz, aquela que chamavam de estéril vai se alegrar. E este menino, ele será grande diante do Altíssimo, e ele será o instrumento para preparar o caminho do Senhor. Um nascimento miraculoso, uma coisa tremenda, uma profecia dada ao seu pai pelo anjo, que ele seria o precursor do Messias. E ele também era primo de Jesus. Ok? De acordo com Lucas, João Batista começou a pregar no ano 15 do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e a região de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Tibério César, imperador romano, era um homem cruel. O 15º ano do seu reino indica que João começou seu ministério por volta dos anos 27 a 29 depois de Cristo. Naquele tempo, Herodes o Grande, que perseguiu Jesus quando bebê e que ordenou o massacre dos meninos de 2 anos para baixo, já tinha morrido. Antes de sua morte, Herodes dividiu seu reino entre seus filhos. Todos eles eram chamados Herodes. É por isso que a Bíblia menciona tantos Herodes, porque era o nome da família, Herodes.
O reino foi dividido em 4 partes, e os filhos de Herodes receberam o título de tetrarca, a palavra grega que significa governador de uma 4ª parte. O Herodes dos dias de João e de Jesus era o filho chamado Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Foi por isso que Pôncio Pilatos tentou entregar Jesus para Herodes julgar, porque Herodes era o tetrarca, o governador da Galileia, onde Jesus tinha nascido. E Caifás era o sumo sacerdote, mas o sogro dele, Anás, que era o patriarca da família, era quem realmente tinha influência na classe sacerdotal. Os romanos tinham essa mania. Quando eles não queriam que um sacerdote ficasse muito tempo, eles o trocavam. Foi o que fizeram. Tiraram Anás, puseram Caifás, porém, Anás continuava tendo influência, e, na verdade, ele era a maior autoridade religiosa, o que mais influenciava. Guzik diz que a menção destes 2 líderes religiosos corruptos nos lembra de que os líderes judeus estavam mais interessados em poder e política do que em servir a Deus. Como muitas vezes acontece hoje também. Em novembro de 1990, os eruditos encontraram o que eles acreditam ser o túmulo da família de Caifás. E numa caixa de enterrar ossos, chamada ossuário, daquela época, há uma inscrição que diz: José, filho de Caifás. E foram encontrados os restos mortais de um homem de 60 anos de idade. E diz aqui, então, que ele veio nesta época. João Batista apareceu no deserto, pregando nesta época. E o versículo seguinte diz que ele dizia: arrependam-se. A mensagem de João foi um chamado ao arrependimento. Preste atenção nisso. Algumas pessoas pensam que arrependimento tem mais a ver com sentimentos. Especialmente você se sentir triste, ou você sentir tristeza pelo seu pecado. É maravilhoso você sentir tristeza pelo seu pecado. Mas arrependimento não é uma palavra de sentimentos. Arrependimento é uma palavra de ação. O verdadeiro arrependimento leva à ação. João dizia aos seus ouvintes para fazerem uma mudança de mente. É isso que significa arrependimento. Você muda a sua mente. Okay? Não meramente sentir tristeza pelo que eles tinham feito. O arrependimento fala de uma mudança de direção. Nós falamos sobre isso semana passada, lembra dos magos que vieram por um caminho e voltaram por outro. É assim, você está andando no caminho do pecado, e quando você se convence do pecado, você é convencido pelo Espírito Santo, e você se arrepende, ou seja, você agora muda de direção, e você começa a andar no caminho de Deus. Você deixa o seu pecado e começa a andar no caminho de Deus. Então, o arrependimento fala de uma mudança de direção, não de uma tristeza no coração. Pode sentir tristeza, mas não é isso, não é o verdadeiro arrependimento. Okay? Como o Guzik diz, o chamado ao arrependimento é importante e não deve ser negligenciado. É inteiramente correto dizer que é a primeira palavra do Evangelho. Arrependam-se foi a primeira palavra do Evangelho de João. Ele diz aqui, não é? Mateus 3, 1 e 2. Ele apareceu no deserto da Judeia dizendo: arrependam-se. Arrependam-se também foi a primeira palavra do Evangelho de Jesus. Em Mateus, capítulo 4, 14, Marcos 1, 1 a 15. Arrependam-se foi a primeira palavra no ministério de pregação dos 12 discípulos. Marcos 6, 12. Arrependam-se foi a primeira palavra das instruções que Jesus deu aos seus discípulos para pregar o Evangelho após a sua ressurreição. Lucas 24, 46 e 47. Arrependam-se foi a primeira palavra de exortação do primeiro sermão cristão. Atos 2, 38. E arrependam-se foi a primeira palavra da boca do apóstolo Paulo ao longo do seu ministério. Atos 26, 19 e 20. Ok? E ele diz assim: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. João queria que as pessoas soubessem que o reino dos céus, aqui diz reino dos céus, e Lucas diz reino de Deus, é a mesma coisa. Okay? Alguns querem fazer uma diferença, mas é a mesma coisa. É que os judeus normalmente, para não usarem o nome de Deus, por tal era a reverência que eles tinham, eles diziam reino de
dos céus, reino dos céus. Enquanto que para as pessoas que não eram judias se usava a expressão reino de Deus. Ok? Então ele diz, o reino dos céus está próximo. João queria que as pessoas soubessem que o reino dos céus estava perto, tão perto quanto a sua mão. Por isso que em inglês diz assim, the kingdom of heaven is at your hand. O reino de Deus está à distância da minha mão. Estenda seu braço assim. Onde está o reino de Deus? À distância da sua mão. Está pertinho de você. Tá? O reino dos céus não é algo distante, ou de sonhos, algo que vai acontecer no futuro. Não. Como eles tinham imaginado. É por isso que João tinha tanta urgência em seu chamado ao arrependimento. E é por isso que nós, pregadores, insistimos no arrependimento. O reino de Deus está à mão. O reino de Deus está próximo. E por causa disso, nós precisamos estar prontos agora. Nós precisamos estar prontos agora. Arrependimento é a única resposta adequada à notícia de que o reino de Deus e o rei estão vindo. Na verdade, já estão aqui, no certo sentido. O reino de Deus ele existe em duas dimensões. Uma, ele já existe aqui. Jesus falou que o reino de Deus está no meio de vocês. Então, ele está aqui, à distância da minha mão. Ok? Se você já serve a Jesus, Jesus é o seu Senhor, é o rei da sua vida, você já está no reino de Deus. Amém? Então ele já está aqui. Mas há um sentido em que o reino de Deus ainda não veio. Eles virão a sua plenitude quando Jesus vier pela segunda vez. Entendeu? Mas João mostra que o reino de Deus, então, não é algo distante, não é algo que vai acontecer apenas no futuro. Ele já está presente. Você é parte do reino ou você não é parte do reino. Ou você está no reino dos céus, ou você ainda não faz parte do reino dos céus. E ele está dizendo, para você entrar no reino dos céus, você precisa se arrepender. E ele continua aqui dizendo o texto que este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías já tinha falado sobre a vinda de João Batista. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Prepare o caminho do Senhor. Mateus usou esta passagem de Isaías, capítulo 40, versículo 3, para identificar João Batista como o precursor profetizado do Messias. Ele está dizendo, agora está se cumprindo aquela profecia dada 750 anos antes do nascimento de João Batista, antes do nascimento de Jesus. E neste papel, o propósito de João era preparar os corações para o Messias e trazer a consciência do pecado entre Israel, para que eles pudessem receber a salvação do pecado oferecida pelo Messias. Lembre-se que o nome de Jesus significa Jeová salva. O Messias veio para isso, veio para salvar. E ele continua dizendo assim, olha, prepare o caminho do Senhor e façam veredas retas para ele. A passagem que Mateus cita, ela tem em mente a construção de uma grande estrada para a chegada de um rei. A ideia é tapar os buracos. Se você tem andado por Los Angeles aqui depois da chuva, você tem visto muito buraco, precisa de São Paulo. A ideia é essa, tapar os buracos da estrada e derrubar os morros que estão no caminho. Um estudioso diz assim, a ideia é tirada da prática dos monarcas orientais, que toda vez que iam numa expedição ou faziam uma viagem através de um país do deserto, enviavam arautos adiante deles para preparar todas as coisas para a sua passagem. E pioneiros para abrir os passos. Se você vive aqui na Califórnia, você passa por vários passos. Um deles é aquele Cajon Pass, quando você vai para Nevada, para Las Vegas. Então, eles mandavam também pioneiros para abrir os passos e para nivelar os caminhos e para remover todos os impedimentos. É disso que João está falando. É claro que aqui a ideia de preparar o caminho do Senhor é uma ilustração. Porque a preparação real deve acontecer nos nossos corações. Deve acontecer nos nossos corações. Construção de uma estrada é muito parecido com a preparação que Deus precisa fazer em nossos corações. Ambas são caras. E ambas têm que lidar com muitos problemas e ambientes diferentes.
E ambas exigem um engenheiro especializado. Eu tenho uma cunhada que é uma engenheira especializada em construção de estradas. O marido dela também é engenheiro, meu irmão, mas ele não sabe nada de estrada. Então, exige um engenheiro que seja especializado. Então, por exemplo, se é uma estrada rodoviária, você precisa de um engenheiro rodoviário. Se é uma estrada ferroviária, você precisa de um engenheiro que entenda de estrada de ferro. Como agora no Brasil, né, estão abrindo várias estradas de ferro, projetos estavam parados, estão sendo retomados, como também rodovias. Então, você precisa de engenheiros especializados. E ambos, tanto construir estrada como trabalhar no nosso coração, precisa de um engenheiro especializado. Né? E a grande mensagem de João é que as coisas podem ser consertadas. As coisas podem ser acertadas. O Messias está aqui para fazer coisas que são grandes demais para o homem. Coisas que o homem não consegue fazer. Encher os vales, nivelar as montanhas, tornar as estradas tortuosas em estradas retas e tornar as estradas esburacadas em estradas suaves no nosso coração. Então, João diz aqui também que, além desta mensagem, diz aí no versículo 4, as roupas de João eram feitas de pelos de cabelo. E ele usava um cinto de couro na cintura, seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Gente, imagina um homem vestido de pelo de camelo e com um cinto na cintura, um cinto de couro. Era um negócio bem estranho, parecia um hippie, né? Acho que é o mais perto que a gente teria da nossa modernidade, seria tipo um hippie. Camarada cabeludo, barbudo, vestido roupas de cabelo, aparece no meio do deserto, dizendo, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Para ser sincero, esse tipo de pregador, acho que não me atrairia muito pelo físico, ele tinha um poder de Deus, que as pessoas iam até ele. Mas vamos olhar um pouquinho para esse João Batista. Por que ele se vestia assim? Por que ele tinha essa dieta tão exótica, né? Se você quiser essa noite, você pode ir a um restaurante e pedir gafanhotos. É uma dieta bem exótica. Né? Aí a pessoa fala assim, o garçom, mas que dieta é essa? A dieta de João Batista. Não tem o plano Daniel? Quem é que me disse hoje que está fazendo o plano Daniel aí? Alguém me falou hoje, estou fazendo o plano Daniel. Vai terminar esta semana. Então não era aqui. Me disse, estou fazendo o plano Daniel. Faça o plano João Batista. Coma gafanhotos e mel silvestre. Você vai ver se vai ficar em forma que nem o Michael. Vai ficar de forma que nem o Michael, talvez até melhor do que ele. Agora, não é estranho? Mas por que ele fez assim? Porque tanto na sua personalidade como no seu ministério, João Batista seguiu o modelo do ousado profeta Elias, que sem medo chamou Israel ao arrependimento. O estudioso diz assim, tanto Elias como João tinham ministérios duros. Ele não pregava arrependa-se. Os ministérios deles eram rígidos, eram duros. E roupa e dieta austeras confirmavam sua mensagem e condenavam a idolatria da leviandade física e espiritual. Ok? E João sabia das palavras faladas a seu pai, Zacarias, pelo anjo Gabriel, antes de ele ser nascido. O anjo tinha dito, ele irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e preparar um povo para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele sabia disso. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós que somos brasileiros, a gente encontra muita gente que crê na reencarnação. Eu já conversei com muitas pessoas que creem na reencarnação. E várias dessas pessoas creem que João Batista era a reencarnação de Elias. Deixa eu dizer uma ou duas palavras sobre isso. Número 1, reencarnação não se encontra na Bíblia. Okay? Jesus, os apóstolos e os profetas ensinaram a ressurreição do corpo, que é totalmente diferente. Segundo, se a reencarnação fosse verdadeira, quem teria aparecido lá no Monte da Transfiguração teria sido João Batista, e não Elias. Porque se Elias é a reencarnação de João Batista, ou melhor, se João Batista é a reencarnação de Elias, quem tinha que aparecer lá era João Batista, mas quem apareceu foi Elias, certo? Terceiro, para João Batista ser Elias reencarnado, o que seria necessário antes de tudo? Seria necessário que Elias tivesse
morrido. Porém, Elias não morreu. Elias não morreu. Você pode ler a história do profeta Elias, lá em 1 Reis, 2 Reis. Ele não morreu. Ele foi levado vivo para o céu numa carruagem puxada por cavalos de fogo. Então ele está vivo. Então como é que ele podia reencarnar? E finalmente, quando os sacerdotes e levitas, impressionados com o ministério de João Batista, lhe perguntaram: e aí, você é Elias? Ele respondeu: eu não sou. Simples assim. Amém? João Batista era Elias no sentido profético. Okay? Ele veio com o mesmo espírito de poder que Elias. E os seus ministérios eram muito similares. Eram semelhantes, chamar o povo ao arrependimento. Nós estamos precisando mais desse tipo de pregadores hoje, né? Aquele pregador que quando prega sobre o inferno, você vê até fumaça e enxofre subindo assim, né? Então. Ninguém mais prega esse tipo de coisa, né? E esse era exatamente o que distinguia João Batista. Por isso que muita gente pensava que ele era Elias. E Jesus falou, ele é o Elias que havia de vir, nesse sentido, é o Elias profético, ok? Agora veja aqui, diz aqui que, além de usar essa roupa exótica, o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Algumas pessoas consideram gafanhotos um prato fino. Assim como tem gente que gosta de lesma. Só que põe um nome bonito, escargot. Cada um com o seu gosto, né? Olha, gente, eu prefiro um bife grosso, suculento. Mas, como eu falei, cada um tem o seu gosto, né? Você pode também comer lesma, se você gosta. Ok? Ou você pode comer chuchu. Ou alface. Você pode imaginar você ir num rodízio de chuchu e de alface? Não dá, né, gente? Vou ser sincero. Olha, aqui nós temos chuchu do espeto. Temos aqui, não dá nem para traduzir direito isso aí, né? Nós temos aqui chuchu de espeto. Nós temos aqui a alface, a não sei o quê, né? Alface com alho. Deve ser uma delícia, né? Não dá, gente. Não dá. Vocês acham que Jesus comia chuchu? Você acha que Jesus comia alface? Eu não vejo lugar nenhum na Bíblia Jesus comia alface. Não é que seja ruim, eu até como alface, com chuchu não dá, né? Mas você vê Jesus comendo peixe. Você vê Jesus comendo peixe. Lá, os discípulos comiam carne. Aleluia. Deus, quando pediu o sacrifício, falou assim, olha, traga aí o alface gostoso, coloca no altar. Deus falou assim, pode trazer cereais, mas alface e chuchu não, por favor. Tem que ser carne, para que aquele cheiro da gordura chegue até a presença de Deus. Gente, não dá. Mas aqui diz assim, olha, aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Semana passada eu falei aqui, né, daquela lenda que se cria que Jesus jogava água suja do banho dele e as pessoas eram curadas. Isso é lenda, isso não está na Bíblia, deixa claro, né? Tem gente que falou assim, mas não é muito diferente do Rio Jordão, não. É muito diferente. O que você prefere, nadar no rio de água suja ou nadar na água de alguém que acabou de tomar banho? Especialmente se você mora no Oriente Médio, você possivelmente não toma banho todo dia, né? Quer ter certo? Bem, enfim, as pessoas vinham até ele. Jerusalém, Judéia, região ao redor do Jordão, toda a região ao redor do Jordão vinha gente. Por quê? O ministério de João Batista foi muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Havia muitas pessoas que reconheciam seus pecados e que estavam dispostas a fazer alguma coisa a respeito deles. E estas pessoas, diz o texto, eram batizadas por João. Batismo aqui significa simplesmente imergir, mergulhar. Não é? João não aspergia quando ele batizava. Não é? Como era o costume, inclusive, em outras lavagens cerimoniais judaicas, não é? João mergulhava completamente a pessoa que ele batizava. E o Barclay diz assim, naturalmente, portanto, o batismo não era uma mera aspersão de água, mas um banho no qual todo o corpo era banhado.
O batismo era praticado na comunidade judaica, já nesses tempos, em forma de cerimônias, de imersões cerimoniais. Mas, tipicamente, o batismo só era para gentios que queriam se tornar judeus. O judeu achava que não precisava. Eu já sou judeu, eu já sou descendente de Abraão, eu sou parte da aliança que Deus fez com Abraão, então não precisa ser batizado. Então isso aí é para os gentios. Então, para um judeu, nos dias de João, se submeter ao batismo, o que ele estava dizendo essencialmente era: eu confesso que eu estou tão longe de Deus como um gentio. E eu preciso me consertar com Ele. Gente, isso foi uma verdadeira obra do Espírito Santo. Os judeus chegando e se arrependendo dos seus pecados, sendo batizados por João. Esta consciência do pecado, geralmente, é o fundamento da maioria dos avivamentos. É quando nós reconhecemos os nossos pecados e nos quebrantamos diante de Deus, e a igreja se dobra diante de Deus e confessa os seus pecados. Aí vem o avivamento. Muita gente hoje fala em avivamento, mas o avivamento que falam, muitas vezes não tem nada a ver com os avivamentos da Bíblia. Você pular, dançar, como a gente faz aqui na hora do louvor, é tudo muito maravilhoso, mas isso não é avivamento. O verdadeiro avivamento é quando há um derramamento do Espírito Santo. As pessoas são quebrantadas, as pessoas querem viver uma vida de santidade, as pessoas reconhecem os seus pecados e os confessam. E ele diz aqui que elas vinham confessando os seus pecados. Este é o outro lado do arrependimento, não é? O verdadeiro arrependimento leva à confissão de pecados. Sem o reconhecimento da culpa e a confissão de pecados, o batismo é um mero banho, sem qualquer significado espiritual. É como eu costumo dizer, né? A única diferença é que a pessoa que entra na água, entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Se não houve verdadeiramente um arrependimento, não houve confissão de pecados, a pessoa pode ser batizada só tomando banho. Eu já dei banho em muita gente. Sabe? É um banho sem significado nenhum. Tem que haver arrependimento e confissão de pecados. Okay? Quando ele viu, diz aqui que ele estava olhando lá, quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando. Quem eram os fariseus e saduceus? Estes eram membros de dois grupos importantes do judaísmo do primeiro século. Você não os encontra no Antigo Testamento, eles não existiam ainda como grupos, certo? Estes dois grupos eram muito diferentes um do outro e frequentemente estavam em conflito um com o outro. Juntos eles representavam a liderança do judaísmo. Matthew Poole, um estudioso, aponta 4 coisas sobre os fariseus. Número 1, os fariseus criam, que uma pessoa era tornada justa guardando a lei de Moisés. E eles criam que eles mesmos eram justos desta maneira. Segundo, eles frequentemente interpretavam mal a lei. Terceiro, eles tinham muitas tradições que eles afirmavam ter a mesma autoridade que a Bíblia. E quarto, eles eram frequentemente hipócritas em sua prática, negligenciando o coração e o espírito da lei por aspectos da observância exterior. Por fora, bela viola, né? Assim que fala. Por dentro, pão bolorento. Jesus falou isso para eles. Vocês são caiados, sepulcros caiados. Né? Já foi no cemitério? Tem aqueles túmulos maravilhosos. Mas lá dentro, o que tem lá dentro? Morte. Jesus falou lá dentro, é cheiro ruim e é lixo. Assim eram os fariseus da avaliação de Jesus. E os saduceus foram considerados por Bruce, um outro estudioso, homens de negócios. Eram sacerdotes, mas o negócio dele era fazer negócio. Homens de negócios e do mundo. Principalmente da classe sacerdotal. Os saduceus geralmente eram sacerdotes, os líderes da religião. E os sacerdotes corruptos. Só pensavam no poder, só queriam dinheiro. E quando João Batista vê essa turma chegando, ele lhes diz: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento.
Gente, raça de víboras. Imagine você dizer isso para a sua igreja. Imagina eu, pastor Miguel, dizendo isso para vocês. Raça de víboras. Estou dizendo agora, né? As pessoas estão vindo para se converter e você diz, ô raça de víboras. O homem não era fácil, não. Ele não media a palavra, não. Ele tinha que falar a verdade, ele falava. Agora, você se dirigir ao seu auditório como família de cobras, não é muito costumeiro quando você faz um sermão, né? Ou então você perguntar, por que vocês estão aqui afinal? É praticamente o que ele está perguntando. O que vocês vieram fazer aqui? Também não é uma introdução suave. Mas quero dizer uma coisa para você. João não estava interessado em pregar uma mensagem leve. Ou em ouvidos com comichão. Ouvidos com comichão são aqueles ouvidos tapados, não podem ouvir. João não estava interessado nisso. Tem muita gente pregando o evangelho leve. O evangelho é água com açúcar. Tudo está bem e tudo vai ficar melhor ainda. Cuidado. Ele diz para aquela turma assim, olha, produzam frutos que mostrem arrependimento. Deem frutos dignos de arrependimento. Os fariseus e os saduceus aparentavam estar arrependidos, mas eles, na verdade, não estavam arrependidos, nem preparando os seus corações. Por isso, João exigiu frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Gente, João lembrou a eles que o verdadeiro arrependimento vai se mostrar na sua vida. Sabe? É uma questão de você viver o arrependimento. E não apenas falar de arrependimento. Em inglês existe uma expressão, walk the talk. Você falar é uma coisa, você viver é outra completamente diferente. É disso que João está falando. Me venham com esse papo. Você se arrependa e mostre frutos dignos de arrependimento. Tem muita gente que diz assim, eu me arrependo, mas não tem fruto de arrependimento na sua vida. Sabe, você não vê sinais reais de arrependimento. Arrependimento, na verdade, quer dizer mudança. Mudança. E se uma pessoa não faz mudanças reais na sua vida, então tem razão para duvidarmos da sinceridade do arrependimento dessa pessoa. Já muitas pessoas chegaram para mim e disseram, estou arrependido do que eu fiz, mas não mudaram. Bom, vamos ver algum fruto de arrependimento. Deixa-nos ver os frutos de arrependimento. Se você realmente está arrependido, vamos ver algum fruto. Se você quer que eu creia, vamos mostrar fruto de arrependimento. Produza fruto que esteja respaldando o arrependimento que você diz que tem. Em Lucas, João diz que o verdadeiro arrependimento provoca uma mudança de vida. Ele diz, se você tem 2 túnicas, como resultado do seu arrependimento, se você tem 2 túnicas, você vai dar uma para quem não tem. Se você é um coletor de impostos, você não vai coletar mais do que é exigido. Se você é um soldado, você não vai extorquir dinheiro, nem acusar as pessoas falsamente, e você estará contente com o seu salário, você não aceitará propinas. E o apóstolo Paulo acrescenta esta lista. Ele diz assim, se você está realmente arrependido, você não vai mais cometer fornicação. Isto é, ter sexo fora do casamento. Você não vai ser mais idólatra. Você não vai mais cometer adultério. Você não vai mais se envolver em práticas homossexuais. Você não vai mais roubar. Você não vai mais ser cobiçoso. Você não vai ser mais um alcoólatra. Você não vai ser mais um caluniador. E você não vai ser mais um trapaceiro. Se não houver mudança, não há arrependimento. Demonstre arrependimento. Vamos ver seu verdadeiro arrependimento. Não do fato de que você está sendo batizado. É isso que
João está dizendo. Vamos ver nas suas ações, vamos ver nas suas vidas transformadas. E ele vai além, olha aí, ele continua falando, preste atenção. Ele fala para eles assim, olha, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Esta aqui era a vanglória dos judeus. Eles diziam, oh, nós somos filhos de Abraão, grande Abraão. O pensamento é que eles tinham é que eles estavam então automaticamente salvos, por serem descendentes de Abraão. Se pensava que os méritos de Abraão eram suficientes para a salvação de qualquer judeu. E que era impossível qualquer descendente de Abraão, Isaac e Jacó ir para o inferno. E esse era um tipo de desculpa que eles usavam para levar o estilo de vida que eles quisessem viver. Bom, a gente tem Abraão como nosso pai. Eu estou debaixo da aliança e eu posso viver como eu quiser. E João diz para eles, não me venha com esse papo furado. Não venha com esse papo de que vocês têm Abraão como seu pai. Porque Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Uau! Então ele está chamando por um verdadeiro arrependimento, uma vida transformada, ações transformadas. E ele vai, continuando aqui, ele fala, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Spurgeon, um famoso pregador, diz assim, olha, ele não está falando aqui que ele veio para podar a árvore, para aparar a árvore. Não, o que ele está dizendo é que ele é o cortador de árvores, o jardineiro, né? Que tem um machado afiado que vai derrubar toda árvore inútil. Se a árvore não produzir bons frutos, vai ser cortada. É isso que ele está falando. Não está aqui, está falando, ai, vamos aparar. Ai, vamos... Não, se você não der bons frutos, está fora. Está fora. Se você não produzir bons frutos, você será cortado e será lançado no fogo. E ele continua, eu digo assim, eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Olha, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gente, João, o precursor, não está dando testemunho de si mesmo, mas ele estava dando testemunho daquele que viria depois dele, Jesus Cristo. Tem muita gente que gosta de se gloriar, né? Que é pastores. Mas João não. Ele é a voz que clama no deserto, dizendo, prepare o caminho para o Senhor, o reino dos céus está próximo. Ele estava preparando os corações das pessoas para a vinda de Jesus Cristo. Este era o seu ministério, este era o seu trabalho. E ele diz assim, olha, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Uau! Em vez de cultivar a sua própria popularidade, gente, imagina nos dias de hoje, ele teria uma mega igreja, né? Milhares de pessoas iam até ele, ouviam essa mensagem, se convertiam, se arrependiam, eram batizados, se convertiam ali. E ele poderia estar ali, né? Eu, pastor João, agora em dia não é mais pastor, é apóstolo. Eu, o apóstolo João, quarta pessoa da Trindade. Hello? Tem muita gente que não fala, mas que pensa. Né? E, não, ele reconheceu que ele era um servo. Ele disse assim, ele é mais poderoso do que eu. Em vez de cultivar sua própria popularidade, ele rendeu tudo a Jesus. João apontou para aquele que é mais poderoso do que eu. E ele diz assim, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Gente, preste atenção nisso. Eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. João reconhece o seu lugar diante de Jesus.
ele não se considerava acima das outras pessoas, para quem ele estava pregando arrependimento. Não é, eu sou tal e vocês são os pecadores que estão... Não. Ele se considerava acima daquelas pessoas. Ele sabia onde ele estava em relação a Jesus. Em vez de se orgulhar, porque as multidões vinham até ele para ouvir a pregação dele, e a resposta que ele tinha, ele se humilhou. Alguém disse assim, João tinha muitas razões para se orgulhar, porém ele era humilde. Ele teve um nascimento miraculoso, sua mãe era estéril, não é? Ele teve um destino profetizado, já estava profetizado em Isaías, e também o anjo Gabriel profetizou para o pai dele, que ele seria o precursor do Messias. Um homem chamado para cumprir pessoalmente grandes promessas proféticas. Um pregador poderoso. Ah, como eu gostaria de ser como ele. E um homem com muitos seguidores. Mas ele diz, eu não sou digno nem de levar as sandálias deles. Talvez você não entenda porque ele diz isso. Vou te dar razão histórica. Os rabinos dos dias de Jesus ensinavam que um mestre poderia exigir praticamente qualquer coisa dos seus seguidores, exceto exigir que eles tirassem as suas sandálias. Porque isto era considerado humilhante demais para exigir. Porém, João diz, olha, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Eu não sou digno nem de desatar e levar as sandálias dele. Isso é humildade, gente. Grande pregador, dizendo, vem um mais poderoso do que eu. E deste eu não sou digno nem sequer de desamarrar as correias da sandália dele. E de levar essas sandálias. E ele conclui assim, olha, eu os batizo com água para arrependimento. O batismo de João era o batismo de arrependimento. Não é que a pessoa se batizava e dizia que ele estava arrependido. Não, primeiro a pessoa se arrepender. Diz assim, confessando os seus pecados, eram batizados por ele. Mas o centro era esse, arrependimento. Neste aspecto, o batismo de João não era idêntico ao batismo cristão, ao batismo em Cristo, conforme está em Romanos capítulo 6. Porque, embora o batismo cristão também inclua uma demonstração de arrependimento e purificação, ele também reconhece a identificação do crente com Jesus, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Este aspecto não tinha no batismo de João. E ele diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João adverte para se prepararem para a vinda do Messias, porque ele está vindo com julgamento. O Messias está chegando e ele vai trazer julgamento. Ele os batizará com o Espírito Santo. Aqui ele está falando do derramamento do Espírito Santo, da nova aliança, conforme havia sido prometido na velha aliança, o Velho Testamento. E ele os batizará com fogo. Batizar com fogo significa trazer o fogo do julgamento, o qual purificará os puros, mas destruirá os ímpios como palha. Sabe que o fogo, temos aqui ourives, né? Pessoas que trabalham com joias. O fogo, quando você coloca no ouro, ele tira as escórias. O ouro fica mais puro. Mas, ao mesmo tempo, ele queima a escória. É isso que João está falando. Ele vai trazer fogo. Quando Jesus vier, ele vai trazer fogo. Ele vai batizar vocês com fogo. E este fogo, quem é puro, vai ser purificado. Mas quem é palha, quem é ímpio, vai ser destruído. Porque a palha não resiste ao fogo. Por isso que a gente fala lá no Brasil, né? Fogo de palha. Quem lembra dessa expressão? Porque desaparece imediatamente quando se acende fogo. A palha a que ele se refere é o resíduo do talo do trigo, né? Depois que o grão é tirado. Né? Estes líderes orgulhosos e não arrependidos eram tão inúteis quanto aquela palha para Deus.
O fogo do Espírito Santo é sempre um fogo que purga. E é um fogo que purifica. Você pode querer gritar, mas não vai ser de alegria, mas de dor. Quando o fogo do Espírito Santo começa a queimar no seu coração. Porque o propósito desse fogo é purgar, é extirpar, é destruir o lixo. É destruir aquilo que é inútil na sua vida. E sempre tem como resultado líquido a purificação. E ele diz aqui, ele também tem a pá na sua mão. E ele vai limpar a sua eira. Esta pá era como um forquilho que fala no Brasil. Você que é do interior talvez saiba. Uma pá que tem 4 pontos, como se fosse um garfo. Quem já viu? Eles pegavam aquela pá, o trigo era espalhado. Eu sou de Minas, muito parecido do jeito que fazem com o café. Coloca-se, esparrama-se o café. Você achou que eu era gaúcho? Não, eu sou mineiro. Muita gente pensa que eu sou gaúcho, né? Espalhava no chão. Lá em Minas, essa eira chama terreiro. Aí você espalha, eles espalhavam o trigo ali, o grão, junto com a palha. Aí eles pegam, ainda hoje, em muitos lugares se usa isso, pegam a pá, levanta-se o trigo e joga para o ar. Aí o vento leva a palha embora. Fica só o grão, por causa do peso, o grão cai do chão. Depois eles ajuntavam o grão e colocavam no celeiro. Em alguns lugares são silos. Você é daqui pelo interior dos Estados Unidos, tem muitos silos. Lá no interior de São Paulo também. E a palha, depois eles varriam e ateavam o fogo e queimavam. E assim a palha era totalmente queimada. Ok? O Messias de Israel também vai trazer um batismo de fogo. Fogo que vai tanto purificar como destruir. Como o fogo queima a palha inútil. O poder de Deus é sempre um poder transformador, um poder purificador. O Messias também vai dividir o verdadeiro do falso. Separar o trigo da palha. E ele diz que ele vai juntar o seu trigo do celeiro e vai queimar a palha com fogo que não se apaga. Os líderes judeus, eles pensavam que o Messias viria com julgamento, sim, mas contra os inimigos de Israel. Eles achavam que eles estavam bem. Eles estavam cegos na confiança em sua própria autojustiça. Somente os outros é que precisavam se consertar com Deus. Eles não. Eu sou bom, eu sou santo. Os outros, eu não preciso. Não, já está tudo certo na minha vida. Os outros é que precisam. E João fala, se você não se arrepender, não confessar os seus pecados, e crer no Messias, você será considerado palha inútil. E será lançado no fogo que não se apaga. Muitos hoje têm a mesma ideia. Muitos rejeitam a mensagem de arrependimento e do fogo que não se apaga. Quem quer ouvir falar sobre isso? Que palavra dura! Eles estão muito confortáveis com o evangelho de banalidades. Sabe? Um evangelho de banalidades, um evangelho de facilidade. É muito fácil. Um evangelho que promete demais, um evangelho que promete muito e requer pouco ou nada. Este não é o evangelho que João pregava. E este também não é o evangelho que Jesus pregou. Minha pergunta pessoal para você hoje, onde você está? Você está entre os verdadeiramente arrependidos, que reconhecem os seus pecados e os confessa? E os deixa? Ou você está entre os fariseus e saduceus, cheio de autojustiça? Ele ajuntará seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga.
Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Incline sua cabeça. Senhor, esta palavra de João Batista fala diretamente aos nossos corações. Esta mensagem, que é o cerne do Evangelho, de arrependimento. Eu não conheço os corações que estão aqui nesta noite, mas Tu conheces. Tu conheces cada vida. Tu sabes, Senhor, de quantos precisam se arrepender aqui nesta noite dos seus pecados. Não é porque Tu não nos amas, mas não é por causa que o Senhor nos ama que nós vamos deixar de ser lançados como palha no fogo que não se apaga, a menos que nos arrependamos. Senhor, nós não queremos o evangelho barato, nós queremos este evangelho que está aqui, a Tua palavra. Senhor, quantas vezes nós confiamos na nossa própria autojustiça, nos achamos bons, nos achamos justos, quando na verdade somos todos pecadores. Senhor, nós nos arrependemos profundamente dos nossos pecados. Se você está aqui nesta noite, você está vivendo em pecado, confesse agora seu pecado a Deus, peça. Faça como aqueles judeus que vinham até João Batista, confesse-os. Mas não é confessar só para amanhã continuar fazendo, não. Esse arrependimento não tem valor nenhum para Deus. É arrepender-se e mudar de vida. E eu quero até já lhe dizer que talvez você não vai conseguir mudar de vida sozinho. Como realmente não vai. Mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, que João disse, que Jesus nos batizaria, ou Ele é quem nos dá a graça e a força. É Ele primeiro quem nos leva ao arrependimento, e é Ele quem nos leva a reconhecer os nossos pecados. E através dele que nós confessamos pela sua obra nos nossos corações. E aí aceitamos a graça de Deus e podemos andar como verdadeiros arrependidos, nascidos de novo na presença de Deus. Então, tira um momento agora, faça uma oração. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Diga: Jesus, eu reconheço que estou longe. Eu estou sendo palha. E eu sei que se o Senhor recolher o teu trigo, celeiro, eu vou ficar de fora. Mas me perdoa nesta noite. Me perdoa as minhas más obras. Me perdoa, Senhor, primeiro de tudo, a idolatria. Porque eu me ponho acima de Ti. Eu sou o meu maior ídolo. Eu coloco a minha vontade antes da Tua. Eu sei que isso é uma forma de idolatria. Estou idolatrando a mim mesmo. Mas também, se há outras idolatrias na minha vida, eu me arrependo aqui agora, Senhor. E, Senhor, eu vou deixar todos os pecados com a Tua graça, que tem me aprisionado, que tem me impedido de Te servir. Me perdoa, Senhor. Me liberta. Me cura e me transforma. Eu quero ser verdadeiro trigo e não palha. Senhor, nós oramos também pela igreja como um todo. Oh, Deus, traz profundo arrependimento sobre a igreja, sobre a Tua igreja. Nós temos orado, Senhor, por um avivamento e reconhecemos que o arrependimento é o fundamento de todo verdadeiro avivamento. Oh, Deus, perdoa-nos os nossos pecados como igreja. Perdoa-me os meus pecados pessoais também, Senhor. E derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Batiza-nos do Espírito Santo. Com este fogo que queima, Senhor, o pecado. Que destrói o que é inútil em nós. Que destrói a palha nas nossas vidas. Mas também purifica. Mas também nos santifica. Ó Senhor, faz isto, Pai.
Oh, Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja. Dá-nos o verdadeiro avivamento, Senhor, como aquele que houve nos dias de João Batista. Que as pessoas vinham, se arrependiam dos seus pecados, os confessavam e eram batizados por ele, Senhor. Sabemos que não é o batismo, mas é o arrependimento e a confissão de pecados. É a mudança de vida, é a transformação de vida. Quantos há que dizem que estão arrependidos, mas não mudam? Não há transformação em suas vidas nesta noite, Senhor. Transforma vidas aqui nesta noite. Muda vidas, Deus. Dá às pessoas a disposição de dizer, Senhor, eu não consigo, mas com a tua graça eu farei. O Senhor mesmo me dará o poder para vencer as minhas fraquezas, para vencer os meus pecados. Senhor, eu oro também pela liderança desta igreja, que nós possamos ser os primeiros a reconhecer os nossos pecados, quando os cometermos e os confessarmos a Ti e buscar de Ti esta purificação, Senhor. Nós possamos ser humildes, como João Batista, reconhecendo que nada somos. Somos apenas instrumentos, mas tem um que é maior do que nós. Que os nossos corações jamais se ensoberbeçam, os nossos corações jamais se enchem de orgulho, Senhor. Porque tudo vem de Ti, por Ti e para Ti. A Ti, pois, toda a glória e honra na igreja, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus.